Não dá para ser eclético em filosofia e eu vou dizer o porquê ainda nesse vídeo. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e eu vou te mostrar por que não dá para sair pensando citação aqui e ali só porque ela te agrada. Calma, eu sei que isso pode estar despertando em você alguma raiva, mas chega comigo até o final. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Olha, o que eu pensei quando eu estava refletindo sobre esse tema, porque ele costuma ser uma pergunta bastante recorrente entre alunos. Professor, qual que é a filosofia verdadeira? Professor, qual que é? Quem que está com a razão? Quando eu leio um filósofo, parece que ele tem a razão. Quando eu leio outro filósofo, parece que esse outro tem a razão. E aí, quando eu vou para o próximo, pelo amor de Sócrates, parece que é este que tem a razão. E aí, professor, quem é que está com a razão? E eu respondo, calma. Primeiro, deixa eu te dar uma metáfora. Filosofia, e olha lá que essa metáfora é uma metáfora chula, então eu vou logo adiantando, você que tem nervos de pluma, talvez você não goste. Filosofia é como uma balada em que você vai solteiro. Você fica com uma pessoa e você jura amor eterno a essa pessoa, até o momento em que você enjoa e fica com outra pessoa, e jura amor eterno a essa pessoa, até o momento em que você enjoa e fica com uma terceira, e assim por diante, só que você só fica com uma de cada vez. A história da filosofia e o seu estudo é essa balada. Você vai ficando com uma, com outra, com uma, com outra, com uma, com outra, e no momento em que você fica com elas, você só dá atenção a elas, percebe? Então, não é que quem tem a razão. Quem tem a razão é possível saber? Sim, é possível saber. Mas depois de algum estudo, mas depois de algum repertório que você vai adquirindo e capacidade de argumentação que também você vai adquirindo para decidir. Nesse contexto, esse aqui tem razão. Naquele outro contexto, esse aqui tem razão. Aqui a resposta é insuficiente. Ali essa resposta cabe mais. Então, o tipo de preocupação que eu quero que você tenha junto comigo e acompanhe meu raciocínio é outra nesse vídeo. Quando eu estou falando de ecletismo, eu estou me referindo àquela pessoa, sabe, aquela pessoa que todo mundo conhece, do tipo, a pergunta sempre vem, né? Qual que é o seu estilo musical? Aí você fala assim, nossa, eu gosto de sertanejo, eu gosto de forró, eu gosto de música clássica, música de concerto, eu gosto de, puxa, MPB, bossa nova, jazz, blues, rhythm and blues, sei lá qual que é o seu estilo musical, né? Se é mais erudito, se é mais popular, se é mais, sei lá, bumba meu boi, boi bumbá. Aí a pessoa fala assim, se você for acessar a minha playlist, Vitor, tem de tudo. Eu sou uma pessoa muito eclética. Se por um lado, isso pode vir a funcionar na música, porque a música é uma arte, porque a arte é um pouco mais subjetiva, porque a subjetividade não se discute, porque o seu gosto é o seu gosto e quem sou eu para me intrometer nele, quem é alguém para se intrometer no seu gosto e quem é você para se intrometer no gosto de qualquer pessoa. Na arte isso funciona muito bem. O problema é que, por incrível que possa parecer, a filosofia não é, parece, mas não é subjetiva. A filosofia, eu sei, tem uma enorme discordância. Esse pensador pensa isso, aquele pensador pensa aquilo. Eu sei, tem muita discordância na filosofia, eu sei, mas não é subjetivo. Toda vez que alguém me pergunta assim, Vitor, é verdade que na filosofia a coisa mais importante é a pergunta? Eu digo, a pergunta é muito importante, mas se engana quem pensa que a pergunta é a coisa mais importante. Todo filósofo, eu digo, e dizer todo é sempre um exagero, mas eu acho que esse exagero é didático nesse caso. Todo filósofo dá uma resposta. O problema é que logo em seguida vem alguém, geralmente outro filósofo, e discorda dessa resposta. E aí começa uma discussão, sem fim. Então filósofos dão respostas. O que filósofos adoram fazer é discordar. E começar uma discussão quase sem fim. Entende? Então, muitas respostas, muitas discordâncias. Filosofia dá propostas, filosofia discorda, e quando você vai analisar no fundo, você só fazer uma colcha de retalhos, sabe o que é uma colcha de retalhos, lembra? Daquela imagem, daquele tapete, que é composto por vários outros tecidos, aí quando você junta, 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 fica uma colcha, um tapete de retalhos hiper ultra mega colorido.
que até funciona em alguns contextos, né, de festa junina, sei lá, no chão da avó, no almoço de domingo, lembra? Minha avó tinha isso, não sei se a sua avó tinha. Até funciona ali, mas puxa, em filosofia fica incoerente. Eu tenho medo disso. E eu até me lembro de uma história. Eu estava pensando sobre esse assunto e eu lembrei, eu não sei se você já leu, mas um dos meus livros favoritos da vida é Dom Casmurro, do Machado de Assis. E, poxa, o segundo personagem favorito, o primeiro é, obviamente, Capitu. O segundo personagem favorito da vida desse romance é José Dias, o famoso agregado da família do Bentinho. O José Dias foi um homeopata que foi chegando na casa do Bentinho quando o pai dele estava vivo ainda, e foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi sendo acolhido pelo pai do Bentinho. Depois da morte do pai do Bentinho, foi ficando, ficou como se fosse da família, virou um conselheiro e sustentado pela família. E o que que aconteceu? O agregado, ele virou um conselheiro, mas ele não era da família. Então ele, toda vez que ele falava, ele tinha que tomar certos cuidados, que ele tinha que obedecer, mas ao mesmo tempo se impor. Mas não podia se impor, ele tinha que se impor, entende? Mas a personalidade dele, olha como é que ela era, e é por isso que eu tô lembrando dele aqui. Ele fala assim, ó, quando ele vai descrever, ele, Machado, vai descrever o agregado José Dias, né, no capítulo 5. O nome do capítulo é O Agregado. Diz ele: "Era lido, posto que de atropelo", ou seja, devido a ser de atropelo essa leitura, né, às pressas, o bastante para divertir ao serão e à sobremesa, né, o bastante para divertir nos momentos de lazer, ou explicar algum fenômeno, falar dos efeitos do calor e do frio, dos polos e de Robespierre, que é um personagem da Revolução Francesa, aqui citado como um personagem histórico conhecido, né. Contava muita vez uma viagem que fizeram à Europa e confessava que, a não sermos nós, já teria voltado para lá, tinha amigos em Lisboa, mas a nossa família, dizia ele, abaixo de Deus era tudo. Mas nota, era lido, posto que de atropelo, o bastante para divertir ao serão e à sobremesa ou explicar algum fenômeno, falar dos efeitos do calor e do frio, dos polos e de Robespierre. Ele era lido a ponto de saber citar frases soltas. Ele era lido a ponto de saber citar fatos históricos conhecidos. Ele era lido a ponto de saber parecer que ele sabia de muita coisa. Eu tenho receio que estudantes de assuntos como filosofia se tornem Josés Dias. Se tornem pessoas que parecem que sabem muita coisa, mas só na aparência mesmo fiquem. Esse é o meu grande receio. E é por isso que eu estou falando sobre esse assunto, entende? Eu não quero que você seja um José Dias. Eu não quero que você seja alguém que só na aparência sabe das coisas da filosofia. Então, com base nisso, eu quero falar em 3 tópicos aqui, o que você precisa tomar cuidado quando pensa nesse ecletismo todo, em quem tem razão em filosofia, como você adota a filosofia que faz sentido para você. Tudo bem? Pode ser? Então vamos lá. O primeiro tópico é: filosofia é um confronto e é uma continuidade entre pensamentos. Veja bem, essa é uma ideia hegeliana do filósofo Friedrich Wilhelm Hegel, né? Ou só Hegel. O Hegel que lia a história da filosofia como seguindo um movimento que não é aleatório, é um movimento de sucessivas negações de ideias, uma negando a outra, mas também um movimento de conservações de ideias, uma conservando aspectos da outra, e exatamente porque há esse movimento de negação, conservação concomitante que a superação das ideias acontece. Ele lia assim. Então, por exemplo, posso citar 2 aqui que é possível que você já tenha ouvido falar. É muito comum que historiadores da filosofia leiam, por exemplo, Platão, vão fazendo mais ou menos isso: negações, conservações e, portanto, propondo superações de ideias com base em 2 eh, filósofos pensadores originários que vieram antes dele. Heráclito de um lado e Parmênides de outro. Se nós quisermos pensar assim, de modo mais esquemático possível, eu posso pensar no Heráclito como o filósofo do tudo flui.
Não se banha 2 vezes no mesmo rio, é o fragmento mais famoso do Heráclito. Não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo, suas águas já correram, e você já não é mais o mesmo. E o Parmênides é o filósofo do o ser é e o não ser não é. Dado isso, o ser é imutável, porque a única possibilidade de haver mudança seria que algo viesse do não ser. Só que como tudo é, nada muda, nada vem a ser. Então um parece estar descrevendo um reino de fluxo perpétuo e o outro parece estar descrevendo um reino de imutabilidade perpétua. É muito comum de ler o Platão como juntando os dois, dizendo assim, negando, porque dizendo nenhum dos dois está correto plenamente, mas conservando, dizendo assim, os dois estão corretos parcialmente. Heráclito está se referindo ao reino sensível, ao reino da experiência, e Parmênides está se referindo ao reino inteligível, ao reino da intelecção. E, portanto, se nós juntarmos os dois, nós temos uma teoria unificadora que descreve a realidade no seu conjunto. Eis a teoria das formas platônica. Então, essa é uma maneira de entender esse movimento de negação, conservação, superação e elevação. Percebe? E a gente pode ler também o próprio Aristóteles, negando Platão, negando o mundo das formas, mas ao mesmo tempo conservando o vocabulário. O próprio vocabulário do eidos, em grego, que é traduzido para formas ou ideias, é adotado pelo Aristóteles como constituindo a realidade, mas não necessariamente constituindo a realidade num outro plano, mas constituindo o próprio ser das coisas individuais, e por aí vai, e por aí vai. Então dá para ler a filosofia não só como uma negação e um confronto que se aniquila, que não dá para juntar, mas dá para ler a filosofia à luz desse princípio hegeliano. Hegel chamava de Aufhebung, se a gente quiser o substantivo, ou Aufheben, se a gente quiser o verbo, que é a superação, que é ao mesmo tempo negação, conservação e elevação. Certo? Nego, conservo e elevo. Nego, conservo e elevo. Dá para ler a filosofia assim, e eu penso que quando você quer ser eclético, me parece, você vai colocar aí nos comentários, que é assim que você está lendo a história da filosofia. Eu não é. Me parece que é assim. No entanto, e aqui eu vou para o tópico 2. Há uma incoerência no ecletismo puro e simples. Ou pelo menos há um risco de incoerência. Me parece que escolher arbitrariamente as ideias e os filósofos diferentes conforme eles lhe apetecem, me parece ser um critério discricionário demais, aleatório demais, para preencher um requisito racional mínimo. Eu gosto de Spinoza porque ele me agrada. Eu gosto de Kant porque ele me agrada. Eu gosto de Nietzsche porque ele me agrada. Eu gosto de Bentham porque ele me agrada. E esses caras me agradam, eu vou pegar todos eles, colocar num prato, misturar, colocar um pouquinho de sal e comer. Entende? Me parece um raciocínio meio culinário, se você me entende. Por quê? Porque me parece que, bom, queijo é gostoso, eu gosto de queijo. Puxa, sorvete é gostoso, eu gosto de sorvete. Puxa, macarronada é gostoso, eu gosto de macarronada. Puxa, mas açaí, eu adoro açaí. Eu gosto de açaí. Que tal se eu misturasse tudo num pratão, batesse no liquidificador e botasse pra dentro? Entende como ia ficar estranho? Me parece que é isso a tal da colcha de retalhos a qual eu me referi anteriormente. Entende? Me parece que o ecletismo em filosofia soa incoerente, se você me entende. Então, para pra pensar. Digamos que você se interesse pelo Kant, na sua ética, no seu imperativo categórico. Digamos que você entenda, portanto, a justificativa kantiana. No fundo, o Kant está querendo fugir do relativismo e dizer, olha, há um critério universal que vale aqui, agora, e valerá em toda e qualquer circunstância, no passado, aqui e no futuro, porque nós precisamos fugir do depende. Nós precisamos, ao final das contas, dar uma resposta bastante clara e segura para o racismo, para o nazismo, onde quer que eles ocorram, e também, seja lá por quê, você também sei lá, se sinta atraído por Nietzsche. E fala assim, não, eu sou um nietzschiano também, eu gosto
da urgência nietzschiana por essa criatividade do sujeito e o quanto ele precisa expressar a sua autenticidade. Pô, mas aí tem um problema muito claro. Se você não pode ser kantiano na ética e nietzschiano ao mesmo tempo. Você só está sendo incoerente, entende? Não há uma síntese possível aí, pelo menos não até onde eu vejo. Você pode me dizer nos comentários se você consegue ver, entende? Então quando alguém diz assim: "Não, eu sigo o que há de melhor em cada um, e aí eu vou compondo a minha filosofia". O risco que essa pessoa corre é só parar de pensar, e ir só catando frase aleatória e se comportar meio que nem o José Dias. O José Dias era aquele que lia só até o ponto de parecer inteligente na sobremesa, nas sessões de entretenimento, nas conversas, entende? Mas no fundo você não sabe muito bem o que você está falando. E o objetivo mesmo da filosofia, que era desde sempre te tornar mais consciente, mais lúcido para as coisas que você enxerga na realidade, com as quais você se depara, isso aí não está mais funcionando, percebe? Então esse é o perigo do ecletismo na filosofia. Isso me leva agora ao tópico 3, que é superar sem apagar. Que não é que eu queira que você desista de misturar as coisas. As coisas podem ser misturadas. Você lembra do Platão, que misturava Heráclito e Parmênides? Você lembra do Aristóteles, que não é que negou Platão, mas superou Platão, mantendo o vocabulário platônico e acrescentando outras coisas mais? Então, eu penso que o trabalho inteiro em filosofia se resume a isso, a superar sem apagar, percebe? A superar sem apagar. Do modo como eu enxergo a filosofia e o modo como a gente estuda, e até como ensina a filosofia, eu levo isso para a minha escola, o Núcleo de Formação Filosófica, cujo link está na descrição do vídeo, caso você queira conhecer. Eu divido a filosofia, do modo como eu aprendo, do modo como eu ensino, em TEA, método TEA, método do chá, método TEA. Talmatzen, Epoché e Aufhebung. Você está diante de uma ideia. E já dizia Aristóteles e Platão, o princípio da filosofia é o espanto. A palavra espanto em grego é talmatzen. Talmatzen. É quando você se maravilha e se abre para uma realidade que você sempre viu, mas nunca enxergou, sabe? Caramba, eu sempre passava por aqui, mas eu nunca notei. Eu nunca tinha notado isso, cara. Eu nunca tinha notado. Quando você escuta aquela música desde criança, mas aquele verso, você fala assim: "Caramba, eu nunca tinha ouvido esse verso antes". Talmatzen, Talmatzen. De repente você se deixa tragar por um caminho que você não tinha imaginado. A filosofia começa aí, na abertura, no deslumbramento. Mas ela não acaba aí. Essa é a porta de entrada. Quando você se deslumbra, quando você tem essa abertura intelectual, você começa a estudar. Só que o ímpeto inicial, que é o principal erro, eu diria, de um estudante, é julgar. "Ih, me identifiquei, não me identifiquei. Ih, tá errado, tá certo". Calma, 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 calma. Você precisa se identificar, tudo bem, é inevitável se identificar ou não se identificar, mas você precisa estudar. Você precisa se aprofundar. E enquanto você se aprofunda e estuda, você precisa suspender o juízo, você precisa ainda não se pronunciar. Suspender o juízo é um princípio metodológico também, que é a epoché, a letra E lá do TEA, do chá. Suspensão do juízo é o segundo princípio. Espera lá, eu não vou julgar isso, eu vou primeiro entender. "Ah, mas eu sou de direita". Lê o Marx, entende. "Ah, mas eu sou de esquerda". Porra, lê o Mises, sei lá, né, lê o Ortega y Gasset, né, lê o Adam Smith, né, lê, lê, vai lá ler, vai lá entender. E aí quando você entende, quando você passa um tempo suficiente ali, aí você vai se preparar então para se pronunciar. E você vai para a superação, para negação, conservação e elevação, que é o Aufhebung, TEA. Negação, conservação, elevação. Negação, conservação, elevação. Nega o que não faz sentido para você, conserva o que precisa ser conservado e propõe uma ideia nova. É isso que fazem os grandes filósofos. É isso que fez Platão, é isso que fez Aristóteles, é isso que faz Nietzsche, é isso que fez Schopenhauer, é isso que fez Hegel, lá no idealismo alemão, quando superou Kant, Fichte e Schelling.
É isso que fez Sartre quando recuperou Kierkegaard, que era cristão. Mas Sartre pegou esse existencialismo cristão e transformou num existencialismo ateu. Ele não inventou o existencialismo do nada. Ele pegou Kierkegaard, que era um cristão, Russell, que era alguém da fenomenologia, negou, conservou e elevou a um novo patamar, criando o existencialismo ateu, tão famoso no século XX. Então a filosofia, ela é sempre uma rede de referências, mas ela não é uma colcha de retalhos. Ou seja, uma rede de referências costura referências de modo coerente, ou pelo menos intencionalmente coerente. Uma coxa de retalhos só vai juntando tudo que parece gostoso num prato só e bate no liquidificador. Isso é pouco racional, percebe? Então é esse o grande cuidado que eu quero que você preste atenção, porque isso parece ser mais aconselhável para quem quer a filosofia como uma porta de entrada para ser mais consciente, mais lúcido e ver a realidade de modo mais aberto, de modo mais inteligente, ok? Coloque aqui nos comentários, me diga o que você pensa. Se você quer estudar filosofia de acordo com esse método, o método TEA, conheça a minha escola, o Núcleo de Formação Filosófica, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não se esqueça jamais. Você é o que pensa e, como sempre, fique com Sócrates.